Bom, agora nós vamos falar justamente sobre isso. Estruturas de repetição limitadas e controladas. Certo? Nós já vimos que com o comando para, nós só conseguimos fazer as estruturas de repetição limitadas. Já com o comando enquanto, nós conseguimos fazer as repetições controladas. Vamos imaginar esse exemplo. Desenvolver a lógica para um programa que faça a leitura de um valor para a variável num, multiplica esse valor por 3, colocando esse resultado numa variável r e apresentando o valor obtido, repetindo essa sequência por 5 vezes. Ou seja, nós temos o exemplo de uma repetição limitada, porque ela tem uma quantidade definida de vezes que ela vai repetir. O que nós fazemos? Primeira coisa, nós vamos ter uma variável contadora para servir de contador, e ela vai começar com o valor 0. Enquanto o valor do contador for menor que 5, nós vamos processar os passos 3, 4, 5 e 6. Qual é o passo 3? Ler um valor para a variável num. O quarto passo é efetuar a multiplicação do valor de num por 3, atribuindo o resultado em uma variável chamada r. Apresentar o valor calculado contido na variável r. E agora nós vamos incrementar a variável do tipo contador, que foi definida lá no passo 1. Com esse incremento, ele vai voltar para o passo 2 e vai vir até o 6, enquanto a nossa variável contadora for menor do que 5. Quando ela igualar a 5, ela encerra o processamento, ou seja, ela vai sair do loop. Agora vamos dar uma olhada no algoritmo descrito desse passo a passo aqui. Como é que ele ficaria? Eu tenho ali algoritmo exemplo 1. Como de costume, o primeiro passo é o que? A declaração das variáveis. Eu tenho as variáveis do tipo inteiro, num, r e cont, e agora o início dos procedimentos do meu algoritmo. Eu inicializo a variável contador com 0. Enquanto esse contador for menor que 5, eu vou executar o meu enquanto. Dentro desse enquanto eu tenho leia num, eu vou atribuir a r num vezes 3 e vou escrever o valor de r. Já fiz essa passagem, agora eu preciso que o usuário me informe o segundo número. Então eu tenho que incrementar a variável cont, e depois que eu incremento a variável cont, ele vai chegar aqui, 0 mais 1, 1. 1 é menor que 5? É, então ele continua a repetição, até que cont valha 4. Quando cont vale 4, 4 é menor que 5? Sim. Ele executa esse bloco, 4 recebe mais 1, 5. 5 é menor que 5? Não. Então ele sai do enquanto e termina o nosso algoritmo. Agora vamos ver como é que fica o fluxograma desse algoritmo. Começa ali com o meu início, e aí eu tenho quem? O processamento. Cont recebe 1. Depois que o meu cont recebe 1, eu vou fazer a minha condição de repetição. Contador é menor que 5? Se for verdade, ele vai pegar o valor número do teclado que o usuário vai digitar, vai processar n vezes 3 e vai atribuir a variável r e vai imprimir a variável r. Depois disso, eu preciso alimentar a minha sentinela aqui. Senão, o meu cont vai ser para sempre 0. E aí eu incremento cont mais 1 e ele volta para o fluxo. Enquanto cont for menor que 5, ele vai repetir aqui. Terminou. Cont vale 5? 5 é menor que 5? Não. Então ele vem para o fluxo do falso e encerra o nosso algoritmo. Vamos passar para um segundo exemplo agora. Por exemplo, vamos pegar que, imagine que esse primeiro exemplo vai ser executado enquanto o usuário quiser. Ao invés de ele repetir 5 vezes, ele vai repetir enquanto o usuário quiser. Isso é uma característica da repetição controlada. Então, em vez de possuir na rotina uma variável contadora, nós vamos substituir por uma variável que seja do tipo sentinela, flag. É tipo assim, deseja informar sim ou não? Então ele vai repetir enquanto o usuário disser sim. Então a receitinha do nosso algoritmo é essa. Nós vamos criar uma variável para ser utilizada como resposta, uma flag.
Enquanto o valor informado para a variável resposta for sim, nós vamos executar os passos 3, 4, 5, que é ler o valor para a variável num, multiplicar num por 3, colocar esse valor em R e exibir o valor de R. E aí nós vamos perguntar, deseja informar outro número, sim ou não? Enquanto for sim, ele vai repetir esse bloco. Vamos ver como é que fica isso em algoritmo. Algoritmo exemplo 2, primeira coisa já sabemos, variáveis. Num e R do tipo inteiro, de uma resposta do tipo caractere, porque eu vou pedir para ele digitar sim ou não, S ou N, na verdade. E aí vem o meu processamento. Leia a resposta, ou seja, o usuário já vai dizer que deseja informar o número, aí vai lá, aperta o S, sim. Enquanto a resposta for igual a S, faça. Leia num, atribua num vezes 3 a R, escreva R. Veja, isso tudo estava também na repetição limitada que nós tínhamos. A diferença é que agora eu não vou fazer 5 vezes, vou fazer quantas vezes eu quiser, de 1 a N vezes. Leia a resposta. Deseja informar outro número? Sim ou não? Se o usuário continuar respondendo sim, vai entrar aqui. Na hora que ele responder qualquer coisa diferente de S, termina o programa, sai da repetição, termina o programa, está encerrado. Esse é um exemplo de repetição controlada. Quem controlou foi o usuário bem aqui. Ó. A cada vez que ele carrega na variável resposta a letra S minúscula, ele está acionando a repetição. Ah, professor, se ele colocar S maiúsculo, vai sair da repetição, porque ele é case sensitive. Agora vamos dar uma olhadinha no fluxograma desse algoritmo. Como é que funcionaria? Primeiro, eu tenho ali o meu terminator de início. Depois eu vou carregar do usuário a leitura da variável resposta. Enquanto a resposta for igual a sim, ele vai executar o quê? Leitura do número, atribuição do número vezes 3 em R e exibição desse valor. E vai pedir de novo a resposta. Enquanto essa resposta for igual a essa, ele vai repetir aqui o bloco. Digitou qualquer coisa diferente de S minúsculo, ele sai da repetição e encerra o programa. Tá vendo? Também não é um bicho de 7 cabeças.